Entendi. Então, se o cara tem 10 funcionários, fazer uma conta burra, 2.400 por funcionário, 24 mil o prejuízo dele num ano. Num ano, num primeiro momento. Ou seja, uma pequena empresa que tem 10 funcionários, se chega uma multa de 24 mil reais, ele fecha. E ele chama a atenção de uma fiscalização. Se esse empresário ele não declara essas informações, possivelmente ele não tem esses programas e laudos. Ele atrai uma fiscalização. Essa fiscalização ela pode identificar muito mais irregularidades. E aí esse número ele pode ser astronômico dependendo aí da empresa e de processos que podem avançar. A lei está em vigor desde quando que você citou? O envio das informações a partir de fevereiro de 2022, sem penalidade até 31/12, porém a obrigação do envio ela se mantém e com penalidade a partir de 2023. Só que em 2023 muita coisa ainda está acontecendo. As multas elas ainda não chegaram, muitas empresas estão se adequando. Vamos considerar, a gente está em setembro de 23, vou imaginar que chegue uma multa agora para uma empresa daqui a um mês, vou imaginar 10 meses sem cumprir. Então 10 meses vezes 2.400, o cara está com uns 24 mil reais aí de prejuízo. Numa conta simples aí, de apenas um funcionário. Exatamente. E vamos lá, dependendo, um funcionário, vamos pensar nos eventos, ele tem 2 eventos, então seria 2 vezes o valor da multa. Ele não é penalizado por mês, né? Ele é penalizado por evento. Entendo. Mas sim, existe essa penalidade que é muito agressiva. Se você pensar numa empresa com um funcionário, ela tem um faturamento baixo. O impacto de R$ 2.400, R$ 3.000 para uma empresa desse perfil, ele é muito grande. E me explica uma coisa, a gente sabe que muita gente tem apenas um funcionário, geralmente empregada doméstica, por exemplo, que agora é uma lei, todo mundo assina uma carteira. Funciona assim também para empregadas domésticas, pessoas que têm apenas um funcionário em casa? A empregada doméstica, no que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, é facultativo. Ótimo. Porque o ambiente doméstico é algo que a gente não tem como monitorar como é a questão da empresa. E como é que funciona para o MEI, por exemplo, que pode também ter um funcionário? Também o microempreendedor individual ele também cai nessa regra? Exatamente, na mesma condição. E principalmente quando esse MEI ele atua dentro do seu contratante. É de responsabilidade, inclusive, do seu contratante exigir que ele tenha toda a documentação regular de saúde e segurança do trabalho. Porque o contratante ele é corresponsável quando ele inclui essa pessoa ou essa operação dentro do seu ambiente de trabalho. Então, ele é obrigado a exigir. E aí, vamos sair um pouquinho do meio, vamos pensar em condomínios, por exemplo, que você tem aí a sua portaria terceirizada, você tem o seu serviço de limpeza. O condomínio, quando ele contrata um prestador, seja ele um MEI ou um PJ, uma empresa com funcionários, ele é obrigado a exigir do seu prestador toda a regularidade da documentação. Ele já faz isso em relação à contabilidade, né? Você está pagando salário, você está pagando os encargos, só que ele desconhece que ele é corresponsável em relação à saúde e segurança do trabalho. Se esse colaborador ele se acidenta dentro de um ambiente do condomínio e o seu contratante ele não consegue arcar, quem arca é o contratante do prestador, ou seja, é o condomínio. Então, quando a gente absorve um cliente, independente do seu perfil, a gente faz toda uma checagem e a gente blinda não somente a empresa dele com os trabalhadores dele. A gente enxerga o cenário e cria exatamente processos para que a empresa ela fique coberta, para que todo mundo que esteja no mesmo ambiente, ele tenha segurança. Bom, você tem aí um cenário de uma avalanche vindo aí, né? Que é o empresário não sabe da lei, porque não leu, ou porque a mídia não está dando foco, ou porque ele de fato não foi orientado pelo contador ou advogado dele. Então tem uma bola de neve descendo aí, uma avalanche de processos e de multas que ele pode receber, vindo lá na frente. Além disso, o mercado muitas vezes leva a lei na brincadeira, porque isso é muito do brasileiro, lei que não pega. Essa lei não vai pegar. Deixa assim mesmo, vou empurrar com a barriga, né? Isso é muito da nossa cultura. E você tem ainda um outro problema, que é o próprio funcionário, que é o interessado também na história, tem acesso a essa informação na palma da mão e pode acionar a empresa, ou seja, virar aquele volume de processos, igual você tem processos trabalhistas, o cara sai e já bota a empresa na justiça, você vai passar a ter empresa na justiça e a empresa
com 2 processos, né? Que o cara vai questionar, eventualmente, alguma diferença de pagamento ou de hora extra, e vai questionar também a falta de uso de equipamentos ou a falta de um tratamento adequado na saúde ocupacional. Perfeito. Temos 4 personagens aí bem interessantes. O empresário, né, ele monta o seu negócio, a empresa, a gente começa sempre a gente fazendo tudo, né? Somos nós aí quem operamos, fazemos o financeiro, o comercial e por aí vai. Né? Você conta uma história linda sobre a sua trajetória, né? Quando começou. E aí você vai, cresce um pouco mais, você tem a necessidade de funcionário. Você tem a necessidade de funcionários, você tem a necessidade de um contador. Começa por esses 3 personagens. Então você tem um colaborador, como você bem disse, ele precisa ser orientado. Ele é um contratado. A responsabilidade na utilização dos equipamentos, na implementação de uma cultura, e a gente sabe que a cultura é muito da mentalidade do dono, que ele está propondo para o seu negócio. Mas o funcionário ali, ele é simplesmente um personagem que ele aguarda as informações, ele recebe as orientações. A responsabilidade é lá do empregador. E aí ele busca uma contabilidade que consiga te garantir toda a assessoria no que é necessário para que ele exerça essa visão empreendedora. Só que muitas das vezes o contador ele não conhece a dinâmica de saúde e segurança do trabalho e tudo bem, não é de fato a atividade técnica dele. E aí ele busca normalmente um parceiro, ou indica uma clínica. Só que o que acontece, principalmente nesse momento de declaração das informações ao e-social, é de fato o contador conseguir ter parcerias que sejam saudáveis. Saúde e segurança do trabalho, de novo, ela não é mais contratar um conjunto de manuais que ficam dentro da gaveta. Ela passa de fato por uma assessoria lado a lado. E esse contador, muitas das vezes, ele faz uma indicação indevida para que o seu cliente faça a contratação e ele fica sem a devida proteção, vamos dizer assim. Quando aconteceu a questão do e-social, a própria Confederação Nacional de Contabilidade, ela emitiu um manifesto dizendo que não era responsabilidade das contabilidades as demandas de saúde e segurança do trabalho. Aquilo, para os contadores, foi ótimo, porque foi o contador dizendo para o empregador, olha, não é responsabilidade, busque uma empresa de saúde e segurança do trabalho. Muitas empresas, inclusive de saúde e segurança do trabalho, nasceram de maneira despreparada durante a pandemia. Pode ser que o próprio contador tenha montado uma empresa desse segmento para atender a demanda do cliente dele. Exatamente. No primeiro momento, ele tentou absorver o envio das informações. Quando ele começou a perceber que isso é muito técnico, não é simplesmente pegar dados e transmitir dados, mas é identificar de fato riscos, né,